Oi gente, meu nome é Julia Nascimento e eu vou apresentar para vocês sobre a Bolsa de Valores, uma coisa muito importante no nosso mercado financeiro e é bom vocês entenderem como ela funciona. Primeiro a gente precisa saber que a Bolsa de Valores é o local onde se negocia valores mobiliários, como por exemplo ações, commodities e entre outros. Elas são conhecidas como ativos. E sobre a Bolsa de Valores, ela varia muito, mas muito mesmo, gente. Tipo assim, num dia uma ação pode estar a R$10, mas no outro ela pode estar a 15. Muito rápido isso. Se vocês já viram o filme Curtindo a Vida Doidado, vocês podem ver uma cena que tá os 3 adolescentes e no fundo tá o pessoal fazendo as negociações. Pra vocês terem noção de como é frenético tipo, o estilo, né? Como funciona. A gente no Brasil, a gente tem 2 bolsas de valores, que é a MBF e a Bovespa. Elas trabalham juntas agora, que ficou o nome de MBF Bovespa. MBF significa Bolsa de Mercadorias e Futuros e Bovespa significa Bolsa de Valores de São Paulo. A Bolsa de Valores de São Paulo operava com ações de empresas e a MBF ela atuava com commodities e outros tipos de ativos bem importantes para a economia brasileira. Aí, a partir dessa fusão que aconteceu em 2008, elas conseguiram juntar, onde no mesmo local você pode comprar ações, produtos agrícolas, commodities e muitos outros ativos. A mais famosa dos ativos é a ação, mas existem outros, como crédito imobiliário, financiamento de veículos, que vocês já devem ter escutado. Mas, tipo assim, esses são o mais comum mesmo são as ações. Então, quem pretende comprar ações ou vendê-las, você só pode fazer isso por meio de uma corretora de valores, tá bom? É só nesses lugares que você vai conseguir fazer esse tipo de compra também. E a Bolsa de Valores, elas têm 2 funções realizadas para que não ocorra nenhum problema, porque como a gente está tratando de dinheiro e coisas importantes do mercado financeiro, então precisa ter uma fiscalização maior. Como, por exemplo, existem 2 tipos de agentes. Tem um agente de custódia que vai guardar todas as papeladas, como, por exemplo, todas as informações que você precisa até que ocorra a venda ou resgate desse ativo. Enquanto vai ter o agente de clearing, que ele vai cuidar do processo de venda, de todas as coisas, que, por exemplo, seria mais como uma garantia. Ele vai cuidar das garantias caso você perca ou a compra não seja muito bem sucedida. A Bolsa de Valores, como eu falei antes, ela é bem complexa, mas quando você tá na prática e vendo como acontece, você entende até melhor como ela funciona. E para você entender a economia brasileira e como ela varia tanto, a Bolsa de Valores, vocês podem ver que quando há alguma polêmica numa empresa, se ela é ruim, as ações caem, é normal, os preços vão cair e as pessoas vão ou estar comprando muitas ou vendendo. Mas quando há algo positivo, como um holding, que eu acho que eu vou falar mais pra frente, uma conexão, né? Eu vou dizer assim, um trust também que a gente aprendeu, vai acabar beneficiando muito a empresa e as ações vão valorizar. E as ações só valorizam ou desvalorizam quando há muita compra dessa ação ou quando há muita venda dessa ação. Então, elas variam muito porque depende das pessoas que estão nesse trabalho. Então, gente, a Bolsa de Valores, ela é muito importante e eu não acho que eu não sei muito dizer sobre ela, mas eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e bora pro próximo assunto. Iberê, queria que você explicasse a Bolsa de Valores, ações e tals. Ah, Saulo, essa pergunta é muito boa. Eu fiz pro meu pai quando eu tinha 12 anos e eu nunca mais esqueci da resposta. Então hoje a gente preparou um jeito muito legal de explicar a Bolsa de Valores e ações usando massinha de modelar. A gente vai fazer um stop motion. Olha só, a Bolsa de Valores é um lugar em que você pode comprar ou vender um pedaço de uma empresa. Lá dá para negociar outras coisas também, mas vamos focar nesses pedaços de empresa. Vamos supor então que eu quero expandir o Manual do Mundo, criar vários canais, uma rede de cursos, uma rede de escolas Manual do Mundo, mas para isso eu preciso levantar um pouco de dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro para investir em tudo isso agora. O que eu faço? Uma das soluções é vender uma participação no Manual do Mundo. Aí eu pego aquele
Aí eu pego aquele dinheiro que entrou, uso para investir e o Manual do Mundo passa a ter alguns sócios, ou seja, as pessoas que investiram dinheiro na gente. O legal é que isso acontece muito na prática e às vezes com empresas gigantescas. Elas querem dinheiro para investir e em vez de oferecer para um amigo, para um investidor específico, elas vendem os pedaços delas na bolsa de valores. Cada pedacinho ou conjunto de pedacinhos da empresa é chamado de ação. E pessoas comuns, como eu ou você, podem comprar uma parte dessas empresas que estão na bolsa. E a partir daí, eu sou um acionista, um sócio dessa empresa. Então, quando a gente vê essas empresas gigantes de tecnologia, de exploração de petróleo, bancos, empresas de telecomunicações, quase nunca elas têm um único dono. Elas estão na bolsa de valores, com pedaços que podem ser comprados por várias pessoas. Será que dá para comprar ações de qualquer empresa na bolsa? Não. Você só pode comprar ações das empresas que escolheram vender seus pedacinhos na bolsa. Manual do Mundo, infelizmente, ainda não está na bolsa. Quem sabe um dia. Mas vamos pro que interessa aqui. Como é que as pessoas ganham dinheiro com essas ações na bolsa? Existem dois jeitos principais. Primeiro, se você é sócio, você pode ter direito sobre os lucros, os dividendos dessa empresa. Nem toda empresa ou ação paga esses tais dividendos, mas nas que pagam, claro que o que você vai ganhar é proporcional ao que você investiu. O segundo jeito é quando uma ação valoriza. Vamos supor então que o Manual do Mundo tá na bolsa e a gente resolve construir um foguete daquele ultra mega power que todo mundo quer que a gente construa e as visualizações explodem e a gente passa a ganhar bem mais dinheiro por causa dessas visualizações. As pessoas vão querer comprar mais ações do Manual do Mundo, porque a empresa tem boas chances de crescer. E aí, com mais gente interessada, você pode vender por um preço maior do que você comprou. E é claro que o contrário também pode acontecer. Se você é acionista de uma empresa que fabrica lareiras, aí vem o aquecimento global e faz cada vez menos frio. As vendas dessa empresa devem começar a diminuir e as chances são que as ações dessa empresa vão começar a cair. Mas aí tem uma coisa interessante, você só ganha ou perde o dinheiro que você investiu para comprar no momento em que de fato você vende as ações. Vamos supor que no caso das ações dessa fábrica de lareiras, elas caíram, mas você não vendeu. Aí no ano seguinte faz um mega frio, as vendas crescem e todo mundo quer investir nela. O preço volta a subir. Você pode vender agora, talvez por um valor maior do que comprou. É por isso que esse tipo de investimento sempre traz um risco. Mas quanto custa uma ação de fato mesmo? Será que não é uma coisa de milhares de reais? Não. Hoje mesmo eu dei uma olhada no preço das ações das maiores empresas brasileiras e o valor está mais ou menos na casa de 20 e poucos reais. É comum negociar na bolsa pacote de 100 ações, mas também dá para comprar menos. Ó, eu tenho uma dica que tem a ver com a minha experiência se você quer começar a investir em ações. Para pegar o jeitinho, o gostinho pela coisa, o ideal é antes de tudo você conhecer bem esse tipo de investimento e ver se ele é para você. E se for, se você quiser mesmo começar, lembra do risco que a gente falou. Então você começa com um pouquinho de dinheiro, investe um pouquinho aqui, ali, vê quanto rende de dividendos, acompanha o mercado de ações até pegar o jeito. Como é que começa? Onde é que clica? E ó, o Nubank, o banco que descomplica a vida financeira de milhares de pessoas, agora vai descomplicar investimentos também e vai disponibilizar em breve a compra de ações direto no app do Nu. Para começar, o Nubank está lançando agora um site que se chama Central da Bolsa. Ali eles explicam de um jeito super fácil de entender o que é a bolsa, quais são os tipos de ações, quais são as estratégias para investir a curto prazo e a longo prazo e também quais são os riscos associados. E também tem vídeos de outros youtubers ensinando um pouco mais sobre a bolsa de valores, sempre de um jeito bem simples, igual você viu aqui. O link está aqui embaixo, na primeira linha da descrição do vídeo, é só você dar uma olhada lá. Se você quer literalmente ficar sócio das empresas que você acredita, começa por aí. Se você gosta de explicações bem ilustradas, como a que a gente acabou de mostrar, não deixa de assistir o vídeo em que a gente ensina como funciona uma pilha. Oi, professora Josefa, oi, 2MC. Eu sou a Emily Cristina e eu vim falar um pouquinho mais sobre a palavra escolhida commodities. Bom, essa palavra commodities, ela é originalizada do inglês e ela significa mercadoria. As commodities, elas são matérias-primas produzidas em grande escala e com um pouco grau de industrialização e também sem diferenciação de marca. E por isso elas podem ser estocadas por um grande período de tempo sem perder a sua qualidade. Podemos citar como exemplo de commodities o café, o petróleo, a soja e também o ouro. Mas afinal, será que vale a pena investir? Bom, por elas serem produtos consumidos em grande quantidade, elas também são vistas como uma forma de investimento, que alguns tipos de commodities podem ser negociadas através da bolsa de valores no mercado futuro. Elas podem ser divididas em 4 principais categorias: agrícolas, financeiras, ambientais e minerais. Agora eu vou falar sobre um pouquinho de cada categoria. Bom, nas commodities agrícolas, elas se enquadram em produtos cultivados no agronegócio,
como a soja, o açúcar, o trigo. As commodities ambientais são recursos naturais que têm importância para o setor agrícola e industrial, como por exemplo a água, a geração de energia, a madeira. Já as financeiras são moedas negociadas em diversos mercados e títulos do governo, como o dólar, o euro. E por fim, as commodities minerais encontram-se em itens como petróleo, ouro e gás. Bom, e um fato interessante que vale destacar é que as commodities estão determinadas pelo preço mundial, do mercado mundial, e não pelo do produtor. Então, elas são determinadas de acordo com a oferta e a demanda. Agora, falando sobre o Brasil e as commodities, bom, o nosso país, por ele ter uma grande variação de recursos naturais e também por ele ter um vasto território, né, um território bem extenso, ele é um dos principais mercados mundiais de commodities. Então, ele tem uma forte influência, né, na produção, na exportação desses produtos, e também isso gera um grande impacto na nossa economia. Bom, as principais commodities brasileiras são o petróleo, o boi gordo, o café, o minério de ferro, o suco de laranja, o alumínio e a soja. E as commodities, elas são responsáveis por 65% do valor total de todas as exportações brasileiras, sendo a soja, o minério de ferro e o petróleo sendo responsáveis por 72%, né, de toda essa receita gerada. E por isso eles fazem parte da balança comercial brasileira. Pelo Brasil ser um importante produtor e também exportador das commodities, ele tem um mercado muito movimentado e também possui ótimas propostas de investidores. E essas negociações, elas são feitas através do mercado futuro, como eu disse anteriormente, né, na bolsa de valores. Essas negociações, elas não são feitas por transferência real do produto. Mas o que isso quer dizer? Por exemplo, se um negociador, né, se um investidor quer negociar um contrato de milho, por exemplo, ele não vai receber as sacas do produto. Ele vai receber o valor gerado pela negociação prévia desse produto. Ele vai receber o lucro e não o produto em si. Agora falando sobre as vantagens das commodities e também como funciona tudo isso no mercado. Bom, vocês já devem ter imaginado como esse mercado é atrativo, né? De acordo com as informações que eu dei, mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Como eu disse, a oscilação do preço das commodities, elas variam de acordo com a oferta e com a demanda do produto. E é aí que mora uma grande oportunidade para os investidores, né, e também para o produtor, né, desses produtos. Bom, o mercado futuro, o contrato futuro, né, tanto faz, ele serve como um contrato de compra e venda. Sendo assim, há vantagens para o produtor e também há vantagens para o investidor. O produtor, ele consegue fixar um preço, né, através desse mercado futuro, e com isso ele perde o risco de perdas. E o investidor, né, o comprador, ele consegue lucrar se esse preço aumentar. Para quem já negocia ações, as commodities é uma grande oportunidade de diversificação. E outra vantagem também é a alavancagem, porque é possível operar, né, através dos contratos futuros, é possível operar em grandes volumes sem ter o valor total do capital. Isso significa que não tendo muito dinheiro, você consegue investir do mesmo jeito. Você só precisa apresentar uma margem de garantia, que pode ser realizada não só pelo dinheiro, né? Mas você pode também utilizar outras ações, outros ativos e também títulos de renda fixa. Volume e liquidez também são pontos positivos desse tipo de investimento, né? Os contratos futuros que possuem maior liquidez são dólar, mini dólar, boi gordo, café arábica e também o milho. Como as commodities elas movimentam bilhões pelo mundo, as possibilidades de realização de lucro são inúmeras, podendo ocorrer tanto na alta como na baixa. Agora fique com um vídeo explicativo que vai informar vocês um pouquinho mais sobre as commodities. Você sabe o que o café
o ouro, o boi e o petróleo têm em comum? Todos são commodities. Commodities são mercadorias, produtos primários que o mundo precisa para sobreviver e são vendidos em grandes quantidades. O Brasil se destaca como produtor de algumas commodities, como café, soja e minério de ferro. As commodities são comercializadas na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro. Você pode investir em commodities através de contratos futuros que são comercializados no mercado financeiro. Para investir em contratos futuros, você não precisa ter o valor total do contrato. Precisa apenas de uma margem de garantia, que fica em torno de 10% do valor do contrato. Vamos a um exemplo. Imagine que você tem R$3.000 em garantia na conta corrente e comprou um contrato de R$100 à arroba do boi. Como cada contrato representa 330 arrobas, você fez uma compra de R$33.000 de boi gordo. Agora, vamos supor que nas primeiras horas de negociação, o preço do boi subiu em 3% e você vendeu seu contrato a R$103 a arroba. Se você comprou a R$100 e vendeu a R$103, seu ganho foi de 3%. Note que você teve um lucro de 3% sobre os R$33.000, que foi o valor do contrato. Ou seja, seu lucro foi de R$990. Mas se a arroba do boi tivesse uma queda de 3%, você também teria um prejuízo de R$990. Lembre-se, quando se trata de investimentos que envolvem risco, é bom sempre contar com a ajuda de um profissional qualificado. Bom dia, agora eu vou falar um pouco sobre especulação imobiliária. A especulação imobiliária é a prática de comprar propriedades não desenvolvidas com o objetivo de mantê-las por um longo período e, com isso, conseguir lucrar com uma futura venda. A estratégia por trás da especulação imobiliária é acreditar que no futuro, tais propriedades aumentarão substancialmente o seu valor, de forma que poderá ser vendida por um preço muito maior do que foi adquirida. Essa é uma das mais antigas estratégias de investimento. E quando se ouve falar de investimento, como compra de ações, sabe-se que quem investiu o dinheiro tomou uma decisão com um risco calculado, esperando um resultado positivo ao final. E na verdade todo tipo de investimento é assim, gira em torno de uma especulação, de uma aposta, né? E no mercado de imóveis não seria diferente, sendo um dos mais tradicionais na hora de investir, a especulação imobiliária é um termo muito utilizado. E assim como na compra de um imóvel próprio, a especulação imobiliária é o ato de comprar ou adquirir bens imóveis, mas com a diferença de que aqui a ideia não é somente estar no espaço em que se adquiriu, e sim tem um objetivo desde o início que se vender ou alugar as propriedades posteriormente. E esses bens imóveis podem ser desde edifícios a centros comerciais, shoppings e até terrenos vazios sem previsão de construção. E um dos fatores mais importantes para que o investimento seja frutífero é a valorização e poder advir das construções de outros estabelecimentos das redondezas, ou seja, através do desenvolvimento infraestrutural da área. Os proprietários fazem doações para partidos e políticos, esperando assim uma devolução de favores, que são devolvidos, é claro, e retornam com o acesso à qualidade de infraestrutura, regulação do que pode e não pode ser construído em um determinado terreno, e o monopólio da força para aplicar a desapropriação por utilidade pública em terrenos adjacentes. Assim, a aposta não se dá em ativos imobiliários, mas sim em políticos. Se o poder público simplesmente não investisse em infraestrutura, os agentes privados seriam obrigados a arcar com os próprios custos da urbanização, sem privatizar os lucros da valorização do seu imóvel. Apesar da infraestrutura ser uma necessidade no nosso país, os bilhões gastos em infraestrutura pelo governo, seja qual ele for, são normalmente baseados em projetos não só tecnicamente problemáticos, como são excludentes, priorizam regiões centrais ao invés de regiões periféricas, além de desapropriar cidadãos pobres na sua execução. E uma pergunta a se fazer é: a especulação imobiliária privatiza investimentos públicos? Vamos lá, é evidente que, embora parte do desenvolvimento da infraestrutura nas periferias das nossas cidades seja feito por loteamentos privados, o poder público continua sendo o principal ator no direcionamento dos principais investimentos. O processo democrático, infelizmente, é marcado por uma constante disputa de interesses pelo poder governamental estabelecida. Assim, não é incomum existirem proprietários de terrenos que auxiliam, pressionam e muitas vezes corrompem políticos e funcionários públicos para obter benefícios sobre seus terrenos.
Os proprietários frequentemente fazem doações privadas para a campanha de um determinado político ou partido, apostando ou especulando na devolução de favores no futuro. E esse desenvolvimento de infraestrutura engloba uma série de fatores que vão desde as coisas mais básicas, como a pavimentação e a instalação de redes elétricas e de esgoto, até a construção de parques que embelezam a região e aumentam a circulação de pedestres, bem como a qualidade de vida no geral, né? Mas nas grandes metrópoles, um dos fatores de desenvolvimento mais relevantes para a especulação imobiliária é a mobilidade urbana. Ela envolve a implantação de ciclovias, a criação de linhas de metrô, de linhas de ônibus, corredores, né, e linhas de ônibus. E a mobilidade é importante, pois facilita o acesso para quem quer chegar ou sair da cidade, aumentando assim a circulação de pessoas e a demanda pelos imóveis nos arredores. E no geral, quanto maior ou mais engarrafada a cidade, maior a relevância da mobilidade urbana em uma região para a valorização de seus imóveis. Portanto, a realização de empreendimentos na vizinhança leva também a um aumento nas atividades da região, gerando empregos, atraindo consumidores e moradores. Esse é um processo que cria uma espécie de efeito em cadeia, né? E é por isso que o interesse inicial de alguns investidores por um local pode chamar a atenção de outros investidores e empreendedores. Percebendo assim o potencial daquelas regiões, eles compram também bens nas áreas e elevando assim o preço de todos os imóveis naquele espaço. Ou seja, os principais compradores fazem uma aposta, né? Eles especulam sobre o potencial de desenvolvimento da região e então assim decidem investir. Se bem feitos, seus investimentos conseguem atrair outros investidores, trazendo alta rentabilidade para todos. E a devolução desses bilhões para a população, gerando recursos de sobra, aliado à segurança dos direitos de propriedade, principalmente dos mais pobres, que normalmente são os mais afetados, traria resultados superiores e eliminaria a privatização de recursos públicos, pois não haveriam recursos públicos a serem privatizados. Infraestrutura no Brasil já é construída privadamente em uma série de loteamentos e bairros privados, como projetos do Alphaville, Granja de Marileuza ou da cidade de Pedra Branca, que praticamente independem do poder público para a valorização do terreno. Buscando sustentabilidade e eficiência no seu processo de urbanização, uma série de exemplos em países do mundo inteiro mostram que governos estão migrando para um modelo baseado no investimento privado na construção dessa infraestrutura. Até mesmo grandes obras, como linhas de metrô de Hong Kong e grande parte da rede de metrôs de Tóquio, são na verdade linhas privadas, embora ainda reguladas pelo poder público. Outro problema grande é o crescimento horizontal. Já que a espera para a valorização da região específica leva à necessidade de construir lotes em regiões mais afastadas, ou seja, a cidade vai se expandindo cada vez mais para longe do centro, já que são as regiões em que a especulação é mais forte. Isso gera problemas de transporte público, além de prejudicar a rotina de quem mora longe. De qualquer forma, trata-se de uma prática considerada prejudicial, pois significa que os imóveis não estão sendo usados de maneira ideal, o que impede o crescimento orgânico das cidades. Portanto, diante desses problemas, a especulação imobiliária é vista por muitos urbanistas como um grave problema social, sobretudo quando a sua prática é bastante acentuada. Em termos econômicos, ela também pode gerar problemas quando o preço dos imóveis aumenta de forma exagerada e sustenta assim valores superficiais, gerando aquilo que se chama por bolha imobiliária, que tende a estourar quando não há um mercado consumidor suficiente para adquirir tantos imóveis em um preço tão alto. O acirramento das desigualdades na cidade de São Paulo é marcado por um novo ciclo de especulação imobiliária que expulsa pessoas de baixa renda da região central para garantir a valorização e exploração dos imóveis. Motivada pelo custo elevado dos aluguéis, ocupações espontâneas surgem expandindo as periferias, principalmente em zonas de mananciais. A reportagem é de José Eduardo Bernardes e Pedro Estropaçolas, do Brasil de Fato. As áreas de mananciais, elas estão já totalmente cheias. A gente não tem para onde ir, então nós ocupamos aqui, eu e as colegas, né? Fizemos essa casinha aqui, eu ainda fiz de bloco. Porque eu moro aqui, mas eu não acho que aqui é digno. O metro quadrado em São Paulo subiu 225%. E os aluguéis também subiram muito. O que fez com que, apesar
do Minha Casa Minha Vida ter entregue 4 milhões de moradias, o déficit de 7 milhões subiu depois desse período. Por que subiu? Por causa do aumento do preço dos imóveis. Quando você faz uma intervenção em qualquer lugar, quando você faz um PIU, uma operação urbana ou uma intervenção, um projeto urbanístico em algum lugar, o objetivo principal, é isso que é importante dizer, o objetivo principal é a requalificação daquele território, a revalorização daquele escritório. E qual a função da prefeitura, qual a função do poder público nesse processo? Garantir que esse processo não expulse as famílias de baixa renda daquele local. Ei, pai, prefeitura, a prefeitura que tem que arrumar um lugar para nós, não é jogar na rua. Não vai levar nada de volta. Se a gente não der o endereço há 5 minutos, nossa mudança vai para o depósito da prefeitura. É justo fazer isso? Oprimir, dar minutos para tirar nossa mudança? Cadê nossos direitos de humanos? Não é somente a violência da falta do caráter, é a violência da necessidade. Vai se criando grandes mazelas, né? Já não basta, a gente vive numa região que é a região central, onde todo mundo acha que está muito bem, que tem tudo, não tem. Se a gente for ver aqui as grandes bolsões de miséria, imagine se empurrando essa população para mais longe, sem acesso. Você precisa morar, mas você precisa lutar por um transporte. Você precisa morar, mas você precisa lutar pela saúde. Isso para quê? Porque a gente só não quer morar, a gente quer viver bem, né? Aqui precisa, né, de investimento público, precisa de ter mais investimento aqui, não tirar o que já tem. Daqui a pouco, a capital de São Paulo, ela não vai ter mais fronteira com Itaquá, porque ela vai pegar Itaquá e dizer, meu povo está vindo para cá. Poá, Ferraz, Franco da Rocha, Perus, e é assim que vai. Vai fazendo um círculo que a cada vez mais vai afastando as pessoas para periferias das periferias e se criando exílios. Então, esse processo de expulsão e gentrificação é a história das cidades brasileiras. Daqui lá na cidade, mais ou menos 2h30. Aqui você tem que apanhar 2, 3 condições para você poder fazer um tratamento lá do outro lado da cidade. Gente, agora eu vou falar sobre holding, que se trata de um termo derivado da expressão to hold, que significa segurar em inglês. E holding é um termo usado para descrever um tipo de sociedade onde vai existir uma empresa matriz, ou seja, uma empresa principal, que vai comandar empresas subsidiárias. Um exemplo muito, acho que clássico disso é sobre a Nestlé. Eu vou listar 4 empresas que a Nestlé comanda, que é a Kit Kat, a empresa Kit Kat, a marca, né? A empresa Gillette, a empresa Nespresso e a empresa Nescafé. Todas elas são comandadas pela Nestlé, mas você pode ver que a Gillette não tem nada a ver com o ramo alimentício, mas pode acontecer de uma empresa comandar empresas que sejam de outros tipos de ramos, como é o caso da Nestlé. Então, resumindo, a função principal desse tipo de empresa é organizar e administrar essas pequenas empresas, trazendo o melhor giro no mercado. Existem 2 tipos de holding, que é o holding familiar, onde vai existir uma empresa de uma família específica e nessa família vão ter outras empresas dessa mesma família. Então vai ser tipo assim um grupo mesmo, tipo o Grupo Silvio Santos, que é um tipo de holding porque é comandada por empresas da família Santos, né? Que pertence ao mesmo grupo, seria isso. Já o holding patrimonial é uma gerenciadora de bens próprios, que, por exemplo, é uma companhia que tem a função de administrar os bens, que costumam ser imóveis, para serem alocados para o capital da empresa, que seria o dinheiro da empresa, o patrimônio. Já que o nome do hold é holding patrimonial. E assim ela vai ajudar muito bem as famílias a saber administrar as propriedades que ela tem. As empresas administradoras, mesmo elas sendo usadas com frequência, são companhias como qualquer outra. Elas podem ser uma SA, que é Sociedade Anônima, que vocês já devem ter visto, como no exemplo, o filme Monstros S.A., seria Monstros Sociedade Anônima. Ou uma LTDA, que é a Sociedade Limitada. E também costuma ter
ações na bolsa de valores desse tipo de holding. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e obrigado pela atenção de vocês.